os caminhos para um trabalho maior que estava sendo preparado no plano espiritual para o século seguinte que implantaria neste planeta, de modo definitivo, a doutrina dos espíritos. Os seus livros, Céu e o Inferno, a Nova Jerusalém e a Arcania Celeste, formam um conjunto de ideias interessantes sobre a vida espiritual. Tais ensinos antecipam muitos aspectos do kardecismo e da obra de André Luiz, entre outras, o que mostra a coerência e a universalidade da doutrina espírita. Parte 14. Uma certa casa em Edesville. No estado de Nova York, havia um lugarejo chamado Edesville, lugar de pessoas simples, mas pouco preconceituosas, capazes de não se escandalizarem com novas ideias. As casas de Edesville eram de madeira e, embora bastante humildes, não eram desprovidas de uma certa aura de poesia. Uma dessas casas era habitada por uma família de fazendeiros, os Fox. Na época em que aconteceram os fenômenos, moravam na pequena casa o casal Fox e duas filhas, Margarete de 14 anos e Katy de 11. A casa onde os Fox foram morar, no dia 11 de dezembro de 1847, não gozava de boa reputação. Dizia-se que ali aconteciam coisas estranhas, barulhos inexplicáveis e vozes misteriosas. Os Fox, porém, precisavam da casa e, por isso, alugaram apesar dos boatos. Durante os 3 primeiros meses, nada aconteceu de anormal e os Fox ficaram convencidos de que aqueles boatos eram apenas comentários sem fundamento e nada mais. Assim, passou-se o Natal, vieram as festas de Ano Novo e a vida da família Fox corria calma. Mais ou menos na metade do mês de março, os fenômenos se iniciaram. No começo eram ruídos que pareciam ratos andando no sótão ou unhas arranhando a parede. Em outras ocasiões, o barulho aumentava e assemelhava-se a móveis arrastados. Este acontecimento transformou por completo a vida dos Fox. Margaret e Katy, as duas meninas, começaram a ficar assustadas com aqueles estranhos barulhos e não mais queriam dormir sozinhas. À noite procuravam os pais no quarto destes em busca de segurança. Com o tempo, as coisas foram se complicando. Tão vibrantes eram os sons que as camas tremiam e se moviam. Foram feitas todas as investigações possíveis. O marido esperava de um lado da porta e a mulher, do outro, mas os arranhões ainda continuavam. Logo se espalhou que a luz do dia era inimiga dos fenômenos, o que reforçou a ideia de fraude. Mas toda a solução possível foi experimentada e falhou. Doyle. Op. City. Página 75, no dia 31 de março de 1848. O barulho tornou-se insuportável. Em sua inocência, a pequena Katy desafiou o barulhento a repetir as pancadinhas que dava com os dedos. Os grandes acontecimentos muitas vezes se originam de coisas modestas e as pessoas que os testemunharam não eram capazes de avaliar, nem de longe, o significado daqueles eventos. Assim, os pastores que foram ver Jesus na manjedoura, jamais imaginaram que estavam vendo a criança que, mais tarde, transformaria, radicalmente, a face do planeta. Do mesmo modo os que ouviram a pequena Katy desafiar a força misteriosa que produzia aquelas pancadas, não perceberam que estavam frente ao início de uma grande revolução, conquanto o desafio da mocinha tivesse sido feito em palavras brandas, foi imediatamente respondido. Cada pedido era respondido por um golpe. Posto que humildes os operadores de ambos os lados, a telegrafia espiritual estava funcionando. Deixavam a dedicação da raça humana determinar as alturas do emprego que dela faria o futuro. Havia muitas forças inexplicadas no mundo, mas aqui estava uma força que pretendia ter às suas costas uma inteligência independente. Isto era a suprema significação de um novo ponto de partida. A. C. Doyle. Op. City. Página 75. A senhora Fox, movida pela curiosidade, entra em contato com o causador dos sons insólitos, através de um código de pancadas,
Ela faz perguntas e recebe respostas. Em um dado momento, a força misteriosa diz que ela tem 7 filhos. A senhora Fox discorda, pois tinha apenas 6 filhos. As pancadas insistem em que são 7 só e ela se lembra de um filho que havia perdido em tenra idade. Uma mulher da vizinhança veio assistir aos fenômenos e fez algumas perguntas frívolas. As respostas vinham precisas. A mulher, porém, ficou apavorada quando as pancadas misteriosas lhe revelaram fatos íntimos de sua vida. No dia 31 de março, com a casa cheia de vizinhos, um diálogo é estabelecido e a força estranha a identifica por fim. Conforme sua própria declaração, ele era um espírito, havia sido assassinado naquela casa, indicou o nome do antigo inquilino que o matara. Tinha então, há 5 anos passados, 31 anos de idade, fora assassinado por causa de dinheiro, e enterrado em uma adega de 10 pés de profundidade. Doyle. Op. City. Página 76. Assim, fica-se sabendo que o responsável por aquelas batidas não era um trasgo, um duende, o inconsciente dos participantes ou mesmo as articulações dos joelhos dos participantes, desenvolga na época, mas Charles B. Rosman, um espírito que havia vivido na Terra que nascera como qualquer um de nós, tivera uma profissão comuníssima e fora morto por motivo torpe. Portanto ficava claro, e de uma clareza meridiana, que a vida continuava, como dissera Swedenborg no século VIII e, o que era mais importante, estava aberto um canal de comunicação entre os vivos e os chamados mortos. Charles B. Rosman, um espírito que vivera na Terra uma vida medíocre era o mensageiro deste novo evangelho. Toma aqui esta palavra no sentido grego de boa nova. O terreno está arado e a terra revolta está preparada para a semeadura. É só iniciar o trabalho que dará origem ao espiritismo quase na mesma época. Em França e em outras partes do mundo, as mesas giram, falam, comunicam-se. Um professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ouvindo falar dessas mesas, comenta cético, são contos para dormir de pé. Este mesmo homem, tão sisudo e racionalista, será no futuro Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Esta, porém, é uma nova história. Fim.